Saudações a vocês que me acompanham neste canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 52. Prosseguindo com esta série dedicada a leituras acompanhadas de comentário das meditações de Marco Aurélio, chegamos ao ponto em que devemos ler, analisar e comentar as entradas ou meditações ou capítulos de número 21, 22 e 23 do livro 5º da obra do Imperador Filósofo. Como sempre, fazemos uso da tradução de Dona Virgínia de Castro e Almeida e você pode acompanhar o trecho em questão aqui na descrição do vídeo. Então vejamos o que Marco Aurélio disse de si para si neste ponto das suas meditações. 21. Venera no universo o seu maior poder, o que dispõe de tudo e governa tudo. Venera igualmente o que em ti é a maior força, um ser da mesma natureza que o outro, porque em ti é quem governa e dispõe de tudo, e a tua vida por ele é regida. Muito bem, este é um daqueles trechos bastante característicos, do corpus estoico, em que vemos uma disposição semi-religiosa, se não propriamente religiosa, por parte de um grande vulto desse movimento filosófico espiritual, Marco Aurélio. E aqui Marco Aurélio está pedindo de si para si uma atitude propriamente espiritual, se não religiosa, que é uma veneração, um olhar reverente para algo que está fora e para algo que está dentro, reconhecendo a contiguidade, a dependência, a analogia que existem entre essas duas coisas. Venera no universo o seu maior poder. Venera no universo aquilo que é mais excelente, aquilo que é mais eminente, aquilo que é mais forte. O termo em grego é to kratiston, de fato algo ligado a kratos, ao poder. Aquilo que faz o universo ser ordenado, harmonioso, deve ser o seu objeto de veneração, de reverência, de adoração. O que dispõe de tudo e governa tudo. O que seria isso? O Logos. Esse Logos que tem um status de divindade para os estoicos e que administra tudo quanto existe, permeia tudo quanto existe, organiza as coisas todas. É um universo providencialmente ordenado, e por isso os estoicos têm a confiança de que esse universo não trará para os indivíduos nada de ruim, nada de maligno, ficando os indivíduos responsáveis por uma província interior, por decidir o que são as suas ações, o que são as suas reações, o que são os seus pensamentos, o que são os seus comportamentos e atitudes. E o que é que permite essa liberdade interior? Justamente o Logos divino, universal, que está implantado na mente de cada ser humano e que torna possível a existência da mente diretora ou faculdade diretora ou mente diretriz, faculdade controladora, há muitas formas de traduzir, o to hegemonikon. O Logos está lá no centro do to hegemonikon e o faz eficiente, o faz capaz de dar uma vida a melhor possível para o indivíduo. Venera igualmente o que em ti é a maior força, aquilo que é mais eminente, mais excelente, um ser da mesma natureza que o outro. O Logos está no centro do universo e uma centelha dele, uma fagulha dessa razão, também está implantada na mente de cada ser humano. E é por isso que há uma irmandade entre os seres humanos. E é por isso que o universo é uma cosmópolis, é uma cidade universal. Um ser da mesma natureza que o outro, porque em ti é quem governa e dispõe de tudo. É o Logos que funciona dentro da mente diretora, a razão, portanto, e a tua vida por ele é regida. A vida é regida pela razão, claro, ainda que nós possamos nos tornar rebeldes a essa razão, ainda que nós venhamos a não dar ouvidos a essa razão, é sempre uma potencialidade, uma virtualidade
para cada um de nós. 22. O que não lesa a cidade, não lesa o cidadão. Adota esta máxima como regra cada vez que te julgares ofendido. Se essa ofensa não atingiu a cidade, também não me atingiu a mim. Ou também me não atingiu a mim, como se escrevia até o início do século passado. Se a cidade é atingida, não deves indignar-te contra o culpado, mas demonstra-lhe o seu erro. Aqui nós vemos uma espécie de abertura para um coletivismo estoico, para uma noção de que a cidade, a coletividade, a comunidade humana tem, pelo seu número, mais importância que o próprio indivíduo. Não que o indivíduo não tenha importância, mas esse indivíduo deve tomar como régua justamente essa comunidade, porque ela vai lhe dizer se aquilo que o atinge é ou não digno de monta ou digno de algum tipo de reação. Isto é bastante interessante partindo de um imperador de Roma, porque quando ele fala de cidade, está pensando aí no império, e está pensando na sua própria função enquanto administrador das coisas desse enorme corpo político que foi o Império Romano. Então ele pensa que enquanto um cidadão, talvez o cidadão mais bem colocado hierarquicamente nessa imensa cidade, digamos assim, que era o Império, ele não deve ficar apegado a coisas muito pequenas, muito particulares, muito individuais, porque o que importa é o bem geral, o bem comum. O que não lesa a cidade não lesa o cidadão. Então, o que ele está dizendo? Apenas as grandes calamidades, as grandes catástrofes ou as grandes alegrias é que devem ser notadas por um olhar político. Ele diz, portanto, que as misérias individuais, né, são de pouca importância, tendo-se em conta o bem geral. Adota esta máxima como regra cada vez que te julgares ofendido. É algo que vai contra a cidade, a administração da cidade e ou do império, ou é algo que vai somente contra você? Porque você atingido não é necessariamente a cidade atingida, e você é responsável pela administração, que ele está pensando no seu próprio caso, pela administração de um corpo político imenso, de modo que não deve se sentir suscetível a qualquer coisa. O que importa é a sua função, é disso que ele está falando, né? Me parece. Também me não atingiu a mim, né? Se essa ofensa não atingiu a cidade, também me não atingiu a mim. Se a cidade é atingida, não deves indignar-te contra o culpado, não deves irritar-te contra aquele que foi o culpado, mas demonstra-lhe o seu erro. Aqui está uma das reações mais caracteristicamente estoicas, que é a de não ver nenhum tipo de proveito na ira. Os estoicos não acreditavam que a ira pudesse ser justificada sob nenhuma hipótese. Eles achavam que a ira necessariamente era uma contaminação passional da faculdade diretora que necessariamente obnubilava, ofuscava a razão. Não se tira nada bom da ira, segundo a visão dos estoicos, e mesmo quando é necessário repreender alguém ou mesmo castigar alguém, deve-se fazer isso com um espírito pedagógico, com um espírito de dar exemplo tanto para aquela pessoa quanto para os outros que observam o processo. Eu gosto muito da tradução de Seabra deste ponto, muito precisa, muito aderente ao original. O que a cidade não é prejudicial, não prejudica tampouco o cidadão. Sobre todas as impressões de seres tu prejudicado, porque aqui se fala de fato das fantasias e das impressões, né, das representações, raciocina assim: se a cidade não é prejudicada por isso, nem eu sou prejudicado. Mas se a cidade é prejudicada, não se deve ficar irritado contra quem a está prejudicando, e sim lhe indicar qual a negligência cometida, qual o erro cometido. A ideia de erro, muito mais do que a de culpa, era central na cultura greco-romana e no estoicismo em particular.
Mesmo nós que não temos a função de Marco Aurélio, não temos o poder imenso que ele teve, podemos medir-nos com a cidade, com a comunidade e perceber que muitas vezes os males para nós são talvez coisas boas para o bem comum, tomado assim. Enfim, creio que é uma constatação às vezes muito difícil de ser feita. De todo modo, o número, conta, o bem-estar da maior parte acaba contando. Por mais individualistas que sejamos, é necessário deixar uma janela aberta para esse tipo de consideração. E por fim aqui, meditação de número 23 do livro 5º. Medita muitas vezes na rapidez da torrente que leva tudo o que existe e nasce, porque a natureza das coisas é semelhante às águas correntes de um rio inexaurível, e todas as energias sofrem constantes transformações, e todas as causas milhares de vicissitudes. Nada, por assim dizer, é estável, e bem perto está o insondável infinito do passado e do futuro, onde tudo se esvai. Não é, pois, loucura orgulharmo-nos, atormentarmo-nos ou lamentarmo-nos por tais causas, como se devessem durar muito? Mais uma meditação de Marco Aurélio acerca da passagem do tempo, acerca da fugacidade de tudo. O tempo, na sua imensa velocidade, na sua caminhada inexorável, acaba nos dando uma medida na consideração dos nossos próprios problemas. Os nossos problemas não duram muito, pensando-se na imensidão do tempo. Os nossos problemas não são tão extensos, tão alargados, e o tempo muitas vezes acaba curando-os. Ou nós acabamos sendo levados por ele. Tudo isso é uma torrente inexaurível, uma torrente inexorável, e é necessário meditar sobre isso no entendimento de Marco Aurélio. Uma passagem que tem um tom muito semelhante, que trata do tema quase com os mesmos termos, está no livro anterior, no livro 4º, passagem 43, muito mais breve, aliás. O tempo é um rio constituído por todas as coisas e uma torrente impetuosa. Apenas se vê cada objeto e logo a corrente o leva. Um outro aparece e no mesmo instante será arrastado. Uma nota mais breve lá no livro 4º e aqui uma nota um pouco mais alentada que termina justamente com uma indagação que Marco Aurélio coloca de si para si, dizendo: tendo-se em vista como o tempo é, como a vida está organizada do ponto de vista da duração, faz sentido o orgulho? Faz sentido a lamúria? Faz sentido o tormento? Faz sentido, enfim, mesmo o ócio, o tédio? Essas coisas fazem sentido? Essas coisas, na verdade, não nos impedem de tomarmos nas mãos o momento e o vivermos da melhor maneira possível? Medita muitas vezes, e de fato ele medita muitas vezes sobre esse tema, na rapidez da torrente, da correnteza que leva tudo o que existe e nasce. Tudo se esvai, panta rei, tudo flui, porque a natureza das coisas é semelhante às águas correntes de um rio inexaurível e jamais se esgota. E todas as energias sofrem constantes transformações. Tudo se altera, se muta. E todas as causas, milhares de vicissitudes, milhares de alterações. Nada, por assim dizer, é estável. Nada permanece fixo. Tudo muda. Nós temos de entender que estamos no meio deste rio. Em um vídeo passado, provavelmente naquele em que eu tratei da entrada 4:43, eu acabei me lembrando de um poema de Ricardo Reis, Vem Lídia, sentar-te à beira do rio. Mas ali há uma concepção horaciana, portanto epicurista, e o rio é um locus amenus, é um lugar aprazível. O rio escorre maciamente, corre suavemente, e é o objeto de contemplação dos amantes, de amantes, aliás, bastante distantes,
um do outro. Mas aqui o que há, né, em Marco Aurélio sempre é uma comparação com um rio impetuoso, caudaloso, forte, e não com um rio aprazível, com um regato cortando a Arcádia ou qualquer paisagem pastoril. Então, de fato, é um tufão, é uma correnteza, é um tsunami, é algo muito forte o tempo que passa. Nada, por assim dizer, é estável, e bem perto está um insondável infinito do passado e do futuro, onde tudo se esvai. Novamente aquela ideia de que o passado e o futuro são dois grandes abismos, dois grandes buracos, dois fossos em que as coisas se perdem. E nós ocupamos um lapso entre essas duas enormes depressões, que é o momento presente, aquilo que temos em mãos, tudo o que nós temos em mãos. Sêneca gosta de dizer que só se perde o presente, fundamentalmente, quando se morre, porque todo o resto já está morto. Não é, pois, loucura orgulharmo-nos, atormentarmo-nos ou lamentarmo-nos por tais causas, como se devessem durar muito, tendo-se em vista essa marcha impetuosa e inexorável e inexaurível do tempo e as modificações que ela traz. Nossa atitude pode ser a de pessoas que se emprestam a si próprias tanta autoimportância? Faz sentido o orgulho? Faz sentido o lamento? Faz sentido o tédio? Faz sentido algum tipo de satisfação mesquinha, tendo-se em vista isso? Talvez este tipo de meditação que fale do tempo que passa para todos e que muda tudo, pareça um pouco deprimente, pareça demasiado pessimista, mas a ideia é que justamente nós sejamos capazes de valorizar aquilo que estamos vivendo, valorizar o que temos em mãos, valorizar as coisas que estão à nossa volta, valorizar as possibilidades de agir bem que cada momento nos traz, porque isso é fundamentalmente o que está ao nosso alcance. É como se fosse a nossa missão. Como se a nossa missão fosse o cumprimento destas pequenas tarefas seguidamente e que vão construindo na memória uma lembrança de uma vida boa, de uma vida feliz, né? Se tudo der certo. Muito bem, o que eu tinha a lhes dizer por este vídeo foi isso. Espero que esta série esteja sendo de proveito a vocês, como está sendo para mim. Eu me divirto muito fazendo estes comentários. Um abraço, até a próxima. Tchau!